Oi, gente! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Talk com Edna Esmeraldino e Dr. Roberto Esmeraldino, que, como vocês podem ver, está ausente. Eu estou de azul porque estamos no mês de novembro, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata, né? E eu mandei hoje o doutor Esmeraldino no médico. Ele depois vai pegar no meu pé que eu tô fazendo essa piadinha. Mas ele precisa ir ao médico também, precisa se cuidar e ele vem pro segundo episódio. Vai participar comigo. Mas brincadeiras à parte, ele foi no oftalmologista hoje. Ele já passou no urologista, tá tudo certo. E hoje, inclusive, nós vamos fazer um episódio falando sobre isso, porque eu acho extremamente necessário a gente conscientizar as pessoas sobre. Então, meu azul hoje é por conta disso, e eu confesso para vocês que hoje eu fiquei pensando, não tenho nem roupa para estar na presença da minha convidada, que eu tenho uma convidada assim para lá de especial. Minha xará, Edna. Aliás, as Ednas que eu conheço normalmente são mulheres extremamente vitoriosas. Não gosto do termo guerreira, né? Gosto do termo vitoriosa, são mulheres incríveis. E mesmo nós estamos estando no mês, né, de conscientização e prevenção, falando dos homens, esse mês a gente vai também incluir aqui um papo feminino, até porque é muito difícil a gente conseguir uma agenda com essa moça famosa e top. E já fazia um tempo que eu queria falar com ela e surgiu a oportunidade, a gente aproveitou. A minha convidada se chama Edna, como eu já dei um spoiler aqui, Edna Schulze. Isso mesmo. Aprendi o nome certinho. Vocês devem ter ouvido falar, talvez, na marca que ela representa, que é o Alfaiate e a Filha. Ela é a filha do alfaiate e nós vamos entender um pouquinho. Eu conheci a Edna através da mãe dela e da irmã, que é a Nani Costa. Eu tenho dois ou três episódios aqui no canal, nós temos com a Nani, inclusive eu vou trazê-la novamente. Nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico que está rodando os Estados Unidos e eu vou trazer a Nani Costa aqui para a gente falar sobre os irmãos Menendez. Se vocês não sabem que história é essa, dá uma pesquisadinha para vocês acompanharem depois. E acabei conhecendo a Edna, soube que havia na família alguém também chamada Edna e fui entender um pouquinho a história e eu fiquei encantada e eu quero compartilhar com vocês a história da Edna. Edna, muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o meu convite e como eu disse para vocês, né, eu vim de azul, mais discreta, porque eu sinceramente não sabia que roupa pôr. Ela é chiquérrima, vocês deem uma olhada nos looks que ela usa. Eu falei, vou básica mesmo, nada vai estar à altura, tá tudo certo, né? Bem-vinda, Edna. Obrigada pelo convite, é que eu faço as minhas roupas, Edna. Por isso, o bom gosto, as cores já arrasou. Quando você entrou, eu falei, é maravilhosa. Aliás, eu adoro essa combinação também. Lilazinho com verde, fica lindo. Eu também gosto muito de cores, mas você não fica atrás, não precisa. Toda Edna que eu conheço também tem isso em comum, que são vaidosas pra caramba. Acho que é coisa de Edna. É isso mesmo. Eu te agradeço pelo convite. Pra mim é uma honra estar batendo esse papo com você. Que bom. Estamos aqui. Eu tenho muito público feminino, Edna. Trabalho muito com mulheres, viajo o estado todo. No ano passado, nós fomos para 197 cidades do estado de Santa Catarina, só trabalhando inteligência emocional para mulheres, né? Sim. Trazendo essa questão do autocuidado, do cuidar de si mesma. E eu gosto de trazer histórias que inspirem as mulheres que estão em casa, né? E a Edna tem uma história de vida incrível. Então, vamos começar pela atualidade. Você está com quantos anos, Edna? Eu hoje estou com 43 anos. E olha só, e não parece. Eu falo, é como eu vou fazer 50 no ano que vem, tenho um bom geriatra e uma boa dermatologista que faz toda a diferença na vida. Mas a genética da Edna é top, porque a tua mãe também é lindíssima, a mãe dela é maravilhosa, o pai também, o seu Enio é um encanto, um querido, super educado, alinhadíssimo, aqueles homens à moda antiga que usa colete, que eu acho chiquérrimo, né? A cara da riqueza, como a gente diz. Mas a Edna hoje, ela é uma mulher muito bem sucedida, tem um canal com mais de cento e poucos mil inscritos no canal, né?
Fora visualizações. Eu até brinquei nos bastidores, eu tô me achando porque a gente ultrapassou 600 mil visualizações, mas perto da Edna, nosso canal, é nada. Mas com certeza o da Edna também começou assim, né? A gente começa, o nosso começou despretensiosamente, talvez o de vocês também, e o que importa, né, é a gente ter essa constância e ter disciplina. Hoje a Edna tem o canal, ela também está num momento atual de um lançamento de produto, maior infoproduto deles no momento, e ela quase não pôde vir, ela me mandou a mensagem, depois se arrependeu e veio no susto. É uma menina que trabalha muito, tem muito sucesso. E hoje a gente vê, né, no rosto dela, a Edna, eu digo que a Edna sempre sorri com os olhos. Toda vez que eu te vejo, eu lembro de você, sempre com esse sorrisão, né? E isso é bem característico teu. Então a gente poderia dizer que você hoje é uma mulher realizada e feliz, né, Edna? Sim, sou muito feliz, sou muito grata. Que bom. Mas nem sempre a Edna foi assim. Exatamente, porque a gente fala, como diz, quem vê o close não sabe dos corre até chegar aqui, né, É Edna? verdade. Hoje você tá casada, tem filhos? Atualmente eu sou casada, tenho 2 filhos, 2 bênçãos de Deus. O Que Rian, idade? que tem 22 anos, e a Lindsay, que tem 16. Vai fazer 16 agora, né? Que legal. Casadas. É o bebê da casa. É o bebê da casa, é verdade. É, segundo casamento, mas eu acredito que vai ser o último. Que bom, que bom. Pelo menos você parou no segundo. Eu precisei ir para 3, né? Quando eu conheci a Edna, o que eu achei assim muito interessante, e é a história que a gente quer compartilhar hoje com vocês, nós temos uma história de vida muito parecida, né? Eu já contei aqui para vocês, vocês sabem disso. Eu digo isso sempre, Edna, que hoje, se tivesse uma palavra para me definir, quando as pessoas falam, se defina em uma palavra, feliz. Eu me considero uma pessoa feliz, né? E isso pode parecer simples, mas não é. É algo muito complexo e não depende de nada exterior, que eu acredito que a verdadeira felicidade é aquela que você não sente falta de nada, né? Que você não precisa de nada exterior para estar feliz, né? O que você é, o que você tem, te é o suficiente. Mas obviamente, nem sempre foi assim. Há 27 anos atrás, eu aqui nessa mesma cidade, em Blumenau, eu trabalhei no City Figueira, que você conhece o bairro, como empregada doméstica. Eu recém havia saído de um casamento de 5 anos, fui traída durante um período de 5 anos 13 vezes, né? Que eu fiquei sabendo, porque dizem que o corno é o último a saber, né? Deve ter algumas que eu não fiquei sabendo. E aí você pode imaginar, né? Tudo que é peso emocional eu tinha. Sim. E além de tudo isso, uma dependência financeira. Então eu não trabalhava, né? Só cuidava da casa, enfim. Aí de repente você se vê sozinha, abandonada, se sente a pior das criaturas. E o mais triste que eu penso assim hoje, Edna, porque no meu caso eu olhava e eu ainda queria estar com a pessoa. Eu pensava, como que ele pode ir embora e me largar, me deixar nessa situação? Eu pensava, como que ele pode viver sem mim se eu achava que não viveria sem ele? Meu Deus, né? Que bom que o tempo passa, que a gente cria juízo, se desenvolve. As coisas mudam, mas existe um percurso, né? Então, chegar aonde a gente chega no momento atual tem todo um processo. E no meu caso, foi um desenvolvimento gigante para mim, né? E a Edna também teve uma história semelhante. E eu queria que você contasse para nós, Edna, da tua história, né? Como esta Edna surgiu, né? Porque a gente nasce, tem os nossos sonhos de criança, de adolescente, e quando a gente vai colocar em prática, a gente vê como fazer uma receita. Você olha o vídeo, parece que vai dar tudo certo. Quando você vai fazer alguma coisa dá ruim, e aí que a gente se depara com a realidade e precisa consertar a nossa receita. É verdade. Então compartilha com a gente, Edna, como foi. Na verdade, teu começo, assim. Eu posso dizer que eu nasci de novo quando eu me divorciei. Nossa. Eu sempre acreditei muito na família, mas uma família de verdade, em que realmente você pode ter confiança no seu cônjuge, na pessoa que está do seu lado. E também descobri uma traição, eu estava grávida da minha menina, no 8º mês de gestação, e tinha o meu menino de 6 anos. Só que tinha uma coisa, Edna, que eu sempre carreguei dentro de mim. Eu acho que nenhuma mulher deve se permitir ser magoada
Permitir que a outra pessoa com quem você fez uma aliança faça o que quiser desta aliança. Você não deve se permitir. E a única pessoa capaz de dar o basta é você mesmo. Então, eu não quis continuar. A mulher, ela precisa ser partícipe, né, da aliança. A aliança, ela tem que ser meio a meio. No meu caso, eu não tinha. Eu acho que você já era mais evoluída do que eu, Edna, porque eu, sinceramente, autoestima nenhuma, amor próprio nenhum, porque eu ainda queria permanecer com a pessoa. Eu só não permaneci porque foi um escândalo gigante. A última traição foi com alguém da minha própria família, né? Então, alguém muito próximo. E meu pai, minha família, enfim, aí todo mundo, não, pelo amor de Deus, meus irmãos, todo mundo, você tem que sair disso e tal. E aí eu fui afastada, mas eu chorava por essa separação, porque se eu tivesse escolha, se eu pudesse escolher, eu escolheria estar ainda com a pessoa, né? Então, eu fui empurrada pela vida, graças ao bom Deus, e eu tive que aprender a duras penas. Você já tinha essa questão. Aí, talvez, até pelo exemplo que você tem, né? A Edna tem uma mãe maravilhosa, um pai também incrível. Isso também faz a diferença, né, Edna? Sim. Como você é criada, se você é ensinada a se valorizar, que a tua opinião é importante. Isso tudo pesa, na verdade, eu vou dizer bem sinceridade, quando eu engravidei do meu primeiro filho, até então eu era uma jovem toda jovem, adolescente. Casou com quantos anos, Edna? 20 anos, muito nova. Eu casei com 17 também, né? Muito nova. Sem juízo. Mas quando eu engravidei, que eu peguei aquela criança, aquele menino no colo, eu pensei assim, nossa, agora eu tenho uma responsabilidade. Ah, isso faz a diferença, sem dúvida. E dali eu comecei a me apegar mais na espiritualidade, eu comecei a me apegar mais com Deus e disse, eu preciso ser uma boa mãe. Então, quando aconteceu, que já foi a segunda gestação e aconteceu o divórcio, foi muito claro para mim o que Deus ia fazer na minha vida. Eu disse, acho que é melhor a gente, então, se separar, melhor você seguir o teu caminho, eu sigo o meu, porque eu já sei onde eu vou chegar. Eu quero para mim. Eu sei o que eu quero para mim e o que eu não quero para os meus filhos. Que legal. E dali eu segui o meu rumo. Eu me lembro que eu só tinha R$75 numa máquina de costura, porque na época eu também não sustentava a minha casa. Eu trabalhava numa fábrica, mas o dinheiro era todo para comprar coisa para as crianças. Sim. Quem sustentava era o meu ex-marido. Mas dali foi um nascer de novo. Agora um recado que eu posso até já compartilhar com quem está aqui nessa live e sente a dor da traição. E tem mulheres que carregam isso por anos. Sim. Até um namorado que deixou dela, ou um noivo, ela ainda carrega aquele sentimento. Teve uma coisa que eu fiz durante o período dessa separação, porque eu sentia dores. Sim, eu sentia óbvio. dores no meu humano, corpo, né? Como se fosse assim, tivesse apanhado uma surra, que eu não apanhei. Muito pelo contrário, eu bati, gente. Acaba virando uma dor, uma dor física. Né? Eu bati, que eu posso dizer que meu ex-marido não me agredia porque eu tava grávida, eu avancei nele quando eu descobri. Se fosse um homem violento, sim, imagina, tinha perdido a criança, meu Deus. A catástrofe que poderia ter acontecido, verdade. Né? Mas não, só que eu fiquei com muita raiva. Mas aí eu fiz um pacto assim com Deus. Eu comecei a falar tudo que eu sentia. Toda vez que eu senti dor, toda vez que eu senti raiva, eu vou falar. Olha que importante isso. E eu comecei a falar, olha, eu queria que, na verdade, ele morresse. Não morresse não, eu queria que ele fosse agora hospitalizado, que eu pudesse ainda chegar e dizer... Quer ficar sofrendo. Quer morrer a pouco. E eu pudesse falar ali, ó, tá vendo o mal que você me causou. Mas eu sei que essa não é o correto, não é o sentimento que eu devo carregar. Era a forma que, naquele momento, né, você com 20 e poucos anos, encontrou para expressar a tua dor, para expressar. O que é uma das causas de doenças até hoje em dia, né, fibromialgia, câncer, tantas outras doenças, é você guardar essas mágoas, né? E uma questão que você falou, Edna, que eu acho que realmente faz toda a diferença. Eu costumo dizer, eu sempre falo isso, meu filho hoje tem 27 anos, né? Meu filho mais velho, e quando eu descobri que eu estava grávida, tudo isso aconteceu, eu me separei, e depois que eu me separei, que eu descobri que eu estava grávida, e eu queria morrer, queria desaparecer, eu achava que Deus havia me castigado, eu falei, por que Deus foi fazer isso comigo, além do tombo coice, como diz o ditado, além de tudo, ainda um filho para criar e agora, mas eu sempre falo para o meu filho que tudo que eu sou hoje,
a pessoa que eu me transformei foi pelo fato de ter me tornado mãe, porque me tornar mãe trouxe a mesma sensação que você. Eu tenho alguém que depende de mim e eu quero o melhor para esse filho. Então eu comecei a trabalhar, a batalhar para dar o melhor para o meu filho. E aí por isso que eu fui trabalhar na época como empregada doméstica. Eu não trabalhava até então. Aí de repente quando descubro que estou grávida, o que me restava fazer? Só trabalhar de forma informal. Eu não sabia costurar na época, não sabia fazer nada. Limpar a casa eu sabia fazer muito bem. Cozinhar eu era péssima. Hoje sou uma ótima cozinheira, mas na época não. E aí fui trabalhar porque era o que eu tinha. Mas eu trabalhei na casa de uma família muito bacana, muito legal, que depois que o meu filho nasceu, eles me deram a oportunidade de trabalhar na agência deles. Viram que eu tinha potencial, tinha capacidade. Eles falaram, não, quando você estiver melhor, a gente te ajuda e tal. E eu fui trabalhar na agência deles e coloquei na minha cabeça, eu preciso terminar meus estudos, eu preciso me desenvolver porque eu tenho alguém por quem lutar. Eu não queria que meu filho tivesse o mesmo estilo de vida que o meu. Então eu comecei a batalhar por ele, para ele. E talvez isso a gente também tenha em comum, né? Eu sou cristã desde que nasci, meus pais eram pastores evangélicos, e quando eu era criança, eu achava que religião era a pior coisa da face da terra. Meu sonho de verdade era ter 18 anos, porque meu pai dizia que depois dos 18 a gente podia decidir o que fazer. Quando não for de maior, vocês vão fazer o que eu quero. Então meu sonho era ter 18 anos para sair da igreja. Quando eu pude, né, que eu tinha idade, independência para isso, eu parei, avaliei, pensei, falei, de tudo que eu conheço, o único que eu sei que não decepciona é Deus. Falei, então eu acho que eu vou precisar dele para criar esse filho aqui. E aí eu me apeguei com Deus e minha vida era trabalhar, cuidar do meu filho, ir para a igreja. Tive uma vida assim durante uns 7 anos nessa estrutura e estudando, buscando meu autodesenvolvimento para curar as minhas mágoas e estar melhor pelo meu filho. Né? Então, isso que você falou, com certeza faz toda a diferença. Eu acho que a mulher que tem um filho, talvez ela nem perceba o quanto ela é forte, a força que tem, porque é um ser que está dependendo de nós ali, né? E teu filho, na época, ele tinha quantos anos? Ele tinha 6 anos. Nossa, ele tinha consciência? Como que foi para ele? Como ele absorveu isso? Foi muito triste. Porque é complicado, né? Eu me lembro que o pai dele tinha prometido ir buscar ele na escola. E quando ele voltou, ele tinha ido embora. Nossa. Eu me lembro como se fosse hoje, o Rian disse assim, ele acabou com a minha felicidade. Nossa, tadinho. Ali foi uma pontada, porque era a semana de aniversário dele. Meu Deus. E no dia não tinha nada para um bolo, não tinha dinheiro para um presente, nada. Eu me lembro que eu fiz um arroz com carne moída e nós dois sentamos na mesa para comemorar o aniversário dele. Mas aquele dia, Edna, eu pensei assim comigo, eu vou ser o exemplo para meus filhos. Que legal. E ali começou a trajetória. Fui em busca da promessa que eu tinha feito para o Rian sentada naquela mesa. Nossa. E a filhinha ainda uma barriga, prestes né? a chegar. Então, meu Deus. Foi. E assim foi toda a jornada. Agora, uma coisa comum que inclusive você comentou agora, que você foi trabalhar numa casa de família, muito legal. Quando a mulher, ela decide pelo lado bom, ela tem um propósito, pode ver que as pessoas aparecem. Sim. Deus sempre coloca anjos no nosso caminho, né, para nos auxiliar. E talvez naquele momento a gente nem perceba, né? A gente só vai entender esse contexto maior lá na frente, né? A gente enxerga o todo, né? Mas Deus, ele cerca a gente, né? De cuidados, providências, mesmo. Coisas assim que com certeza se a gente fosse contar cada história, tu deve ter histórias assim de milagres gigantes do dia a dia, né? É isso. Mas Deus tá ali com a gente o tempo todo. Né? É bem isso. E continuei. Então, as portas foram se abrindo. É claro que fácil não foi. Aí você começou a trabalhar com a costura, mas... Na verdade, eu já costurava, tinha aprendido a costurar com meu pai aos 15 anos. Que legal. Seu Enio tá com quantos anos, Edna? O pai tá com 67, por aí. 67. Que legal. Também não representa a idade que tem. Nem ele, nem a Mary, nenhum dos dois. São top os dois. E aí eu voltei, e então eu tava na Malhas Malve na época, tava trabalhando lá, mas eu pedi demissão porque tinha me separado e eu quis ficar um pouco ali, tava na licença maternidade.
Mas eu precisei procurar um emprego. Na época eu já não trabalhava mais com meu pai, eu não queria mais trabalhar com ele, porque eu já tinha me casado, eu queria minha independência. E eu fui procurar um emprego. E o emprego que eu fui buscar foi de costureira. Era tudo que eu sabia fazer. Mas as recrutadoras falavam pra mim: não, você tem um currículo tão bom. Nós não vou te colocar aqui na costura. Olha só que interessante, como Deus estava cuidando. E eu fui trabalhar numa empresa como líder de costura de amostra. Olha só. Ali eu descobri a modelagem, um outro setor da costura, um pouco mais acima, e eu via que as mulheres, as modelistas ganhavam bem, saíam com seus bons carros, e eu comecei a observar. E aí eu disse, eu preciso ser modelista, é isso que eu preciso para mim. E fui em busca, me matriculei num curso mesmo sem poder. Edna, nada na minha vida. Eu às vezes ouço minhas alunas falando, né? Ai, eu queria tanto fazer isso, mas eu não posso. Nada eu fiz porque eu podia. Né? Eu sempre decidi o que eu ia fazer e o como eu descobria no caminho. Então eu me matriculei nesse curso e ali começou e eu consegui uma vaga de modelista. E na época, hoje eu sempre falo, muitas pessoas não valorizam o online, o que tem hoje de informação. Na nossa época não tinha nada disso. Eu vejo às vezes você, o seu Enio, fazem uma aula gratuita e tá ali, e as pessoas às vezes nem se dão ao trabalho. Antigamente não existia isso, era tudo pago e muito caro. Muito bem pago, porque os bons profissionais, você tinha que ir lá, você tinha que ir no lugar, era raso. E assim, o que era barato era muito raso, e o que era bom tinha o valor agregado. O seu custo. E hoje a internet veio para justamente trazer mais acessibilidade para todos. Então não tem mais o que falar. E aí eu me lembro que eu entrei nesse curso e fui fazer... Comecei minha carreira de modelista, não sabia nada, mas o proprietário da indústria que eu comecei viu minha força de vontade. E ele me contratou por conta disso. E ali começou. Mas eu sempre fui muito investigativa, eu sempre gostei muito de ler. E nessa caminhada, por isso que se eu pudesse deixar aqui umas dicas, conselhos, ouçam os seus filhos, porque eles tiram a gente da caixa. É verdade. E o meu filho mais velho, ele começou a jogar xadrez aos 10 anos de idade. E eu, meu Deus, porque era torneios que eu precisava investir, imagina. Você sozinha ali, com o dinheirinho contado do mês, teu filho querendo ir para um torneio. E um dia eu perguntei pro Rian, eu disse, Rian, xadrez? Tanta coisa para fazer, meu filho? Jogar basquete, futebol. A gente já pensa, isso não dá dinheiro, né? E o xadrez, ele é um esporte acessado por uma classe mais alta. Sim, mais elitizada. Mais elitizada. E aí ele olhou pra mim. Pessoas extremamente inteligentes. É verdade. E o olho dele brilhava e ele disse assim pra mim, mãe, é porque eu aprendi que o xadrez é um jogo de domínio do centro. Ganha quem saber dominar melhor. Que legal. Você se apaixonou por isso. Aquela resposta dele, eu senti assim na minha alma e eu resolvi ajudar ele, então, a poder ir nos torneios. Então, além de trabalhar como modelista, aquele dinheiro estava contado para os gastos do mês. Mas eu comecei a fazer roupa para vender, para poder patrocinar o meu filho. Então, a minha máquina de costura foi a primeira patrocinadora do meu filho. Que legal. E ele respondeu à altura, porque ele estudava no colégio público, e o que as pessoas mais admiravam é que ele foi jogar uns jogos com os meninos do colégio particular e ele ganhava. Mesmo sem ter treinamento como os meninos tinham. E eu comecei a investir. E isso me abriu, por isso que onde a gente está, a nossa ambiência, com quem nós convivemos, torna de nós boas ou más pessoas. Exatamente. Melhores ou piores. E eu comecei a acessar um outro nível de pessoas, outra cultura. Eu até hoje, inclusive há um tempinho atrás, teve uma mulher que eu conheci que na época era presidente do Clube de Xadrez de Blumenau. E a Janice do Bochá, que eu até gosto de citar porque ela foi meu referencial. Eu nunca tinha conhecido nenhuma mulher tão chique quanto ela. Que legal. E eu comecei a observá-la. Até falei para ela, tive a oportunidade de ir no casamento do filho dela e comentei com ela. Eu comecei a observá-la. E ela era meu referencial de mulher.
para ser. Uhum. E tu sabe, Edna, que hoje existe um nome para isso, né? É uma técnica, modelagem. Você escolhe alguém, né? Um arquétipo, que agora tudo tem nome chique. Você escolhe um arquétipo e você modela esse arquétipo. Então eu escolho alguém e vou tentar me parecer com ela, me vestir como ela, falar como ela, gesticular, estar na ambiência, porque nada melhor para você modelar do que isso, até que você se torne aquilo ali. Porque nós somos o que fazemos repetidamente. Repetidamente. Né? E hoje, na época eu não entendia nada disso, mas hoje faz todo sentido. Eu nunca tinha estado na casa de uma pessoa rica, que para mim ela era rica. Uhum. E quando eu entrei na casa dela para ir numa confraternização, eu disse, nossa. Mas só que o mais bacana é que o meu olhar sempre foi assim, se uma pessoa pode, todas podem. Isso é muito importante, Edna. Eu observo muitas pessoas que estão em ambientes luxuosos e falam, ai, eu não sei nem mexer com esses talheres aqui, ai, eu me sinto estranha. A primeira vez que eu fui numa casa, foi inclusive na casa de um prefeito, fui com meu irmão, e aquela casa era maravilhosa, um pé direito altíssimo. Eu nunca tinha entrado numa casa, era filha de missionários, né, criada de maneira paupérrima, disputando literalmente um pedaço de bife, dividia em 4 e era contado na régua, né? E aí, quando eu entrei lá, eu sentei, olhei, eu me senti tão bem. Eu falei, eu nasci para isso aqui. Eu falei, as pessoas falam que se sentem mal. Eu me senti super bem. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero. Aquilo passou a ser também o meu referencial, porque era o que eu queria na vida. Levei muitos anos para chegar ali naquele nível, né? Graças a Deus até ultrapassar, mas como isso é importante. Muito importante. Você entender que se você é um ser humano, filho de Deus, você tem tanto direito quanto. E por isso que eu quis trazer você aqui para a gente conversar, Edna, porque eu, como eu te falei, viajo o estado todo e eu ouço mulheres assim, que têm todo o talento do mundo, mulheres formadas, super qualificadas profissionalmente, mas que choram e falam, eu sou infeliz porque a minha vida é isso. Elas já têm tudo para serem felizes, mas por conta de um problema emocional, de uma decepção amorosa, alguma coisa assim, um relacionamento que não deu certo, elas trazem aquilo, deixam que isso afete a sua identidade, quem elas são. Né? Eu, logo no início, não tinha essa questão, a minha identidade foi se fortalecer a partir do nascimento do meu filho, e como você falou, a tua separação já foi um pouco mais, você já estava mais forte, justamente porque já tinha os filhos, né? Então a gente precisa entender que se eu tenho um filho, esse filho pode ser o meu motivo, e se eu não tenho um filho, também dê graças a Deus que você não tem uma criança ali para sofrer junto com você, porque a gente sofre duplamente por ver o sofrimento dos filhos, né? Com certeza. Eu nunca esqueço uma vez, você deve ter algumas histórias assim, que o meu filho me cobrava muito, queria a presença do pai, né? E aí, ligava para o pai sempre pedia para a secretária atender, nunca atendia. E um dia ele ligou, já sabia discar os números, e deixou um recado na secretária eletrônica do pai. Pai, eu tô morrendo de saudade, vem me ver. Será que só eu te amo? Você não me ama? Você não entende que eu tô sofrendo? Meu, aquilo acabou comigo, né? A dor do filho te dói mais do que a tua dor. Dói mais. Né? Então, às vezes, não ter um filho é também uma bênção. Então, dentro da tua realidade, dentro do que você está, aconteça o que acontecer, esteja como você estiver, sempre tem uma saída, sempre dá para melhorar, né? Você tem que usar os recursos que você tem, como foi o caso da Edna. Eu nem tinha, eu fui desenvolver e buscar, né? Fui estudar depois e muitos anos até chegar, concluir tudo que eu consegui de conhecimento, mas eu nunca desisti. E quando eu não tinha forças, buscava em Deus, buscava ajuda aqui e ali, chorando, tropeçando, mas vamos embora, né? Entendendo que é possível, qualquer pessoa. É possível para qualquer pessoa. É verdade. Né? E da minha trajetória, indo como modelista e tudo mais, e eu me lembro que um dia eu estava já como modelista, mas eu sempre fui muito obediente, eu sempre gostei de estudar. Eu também. Até hoje. E eu já tinha me formado, se tornou um vício. Com as crianças, tinha me formado mesmo, sem condições, fui pagar minha faculdade depois, gente. Foi muito incrível, assim.
Hoje até isso é mais fácil, né, até isso é Edna? mais fácil. Hoje a gente eu fui tem a trancos e subsídio do barrancos. governo, hoje estuda Nossa, quem incrível. quer, gratuitamente. É verdade. E aí eu fui fazer modelagem e eu tava já como modelista e uma coordenadora falou, olha, vocês têm que voltar a estudar. E aí eu pensei, meu Deus, pra que voltar a estudar? Eu já, né, já fiz a formação, mas aí eu resolvi obedecer. E nisso eu me formei em coach. Eu Que fiz um legal. MBA em coach. Eu também fiz. Agora, Que é uma pena que banalizou muito a técnica hoje em dia, mas ela é maravilhosa, os princípios são incríveis. mas né? você sabe que a gente tem que levar sempre as coisas pro lado bom e o que que aquilo acrescenta? Exatamente. E o que me acrescentou? Na época eu estava endividada ainda. Uhum. E eu comecei a me organizar. Como é que eu faço para ganhar mais? O que que eu preciso? O que está faltando? Porque quando a gente trabalha fora, eu era CLT na época, nós só sabemos criticar os patrões, porque pagam pouco, porque isso, porque aquilo. E eu comecei a olhar para dentro de mim, o que me faltava. Eu comecei a me responsabilizar por aquilo que eu ainda não Pelos tinha. teus resultados. Pelos meus O resultados. coaching, ele, se a gente pudesse resumir, ele foca no resultado, né? Ao invés de ficar lá na lamentação, isso me aconteceu, que era uma questão que eu tive muito. A vítima, né? Passei durante anos, vítima da minha própria história, contando minha história triste de maneira, hoje eu conto ela, mas como um exemplo bonito. Sim. E tenho orgulho da minha história, né? Mas na época eu contava para ser a vítima, para justificar por que eu poderia ser fracassada na vida, né? E o coach, ele te traz isso, de você olhar os resultados. Não gosta do resultado, a única pessoa que pode mudar é você. É você. Responsabilidade é tua, não é de ninguém, mete a cara, e aí você entra nessa e começa a pôr em prática e vê que funciona, dá certo? Sim. E tinha uma atividade num livro que se em 4 meses você se organizasse, estudasse, você ia ver um aumento pelo menos de 50% do seu salário. E foi o que aconteceu comigo. Colocou em prática Eu e funcionou. coloquei em prática. Agora, o mais bacana que eu, além de fazer uma guinada na minha vida financeira, porque a gente conseguiu pagar todas as dívidas, né? Porque eu já tinha me casado novamente e tudo mais, ainda eu tive mais intimidade com Deus. E aí foi onde virou a chave. Porque foi quando eu me senti amada. O grande problema da maioria das mulheres é não se sentir amada. Quando você se sente amada de verdade, ninguém mais tira isso de você. Quando você tem uma experiência além, a religiosidade ela é ruim mesmo, porque Sim. ela não transforma. Agora, quando você verdadeiramente se sente amada, você tem um encontro real, ninguém mais tira isso de você. Aí foi que a Edna virou. Porque a Edna entendeu o que a Edna precisava fazer aqui para vencer, mas também agora tendo a certeza que a Edna merecia isso. Porque a Edna era muito amada por Deus. E aí foi onde tudo mudou. A ciência já prova isso, né, Edna, hoje, que a espiritualidade, inclusive a ciência traz esse termo nessa forma, que eu acho super incrível, porque aí não leva para religião nenhuma, é espiritualidade, né? É fé. O que é fé? Não tem nada a ver com religião. Fé é acreditar no que não se vê. Quando você começa a acreditar nas coisas que você não vê, e na Bíblia está escrito isso, que a gente vive por fé, não por vista, ou seja, não pelas coisas que vemos, mas pelas coisas que acreditamos. E se eu não acredito, como eu vou chegar lá? E tudo é natural, Edna. Você sabe que é muito engraçado porque hoje, com 43 anos, eu voltei a olhar para a natureza. Esses dias eu estava no resort com meu marido e comecei a olhar para os passarinhos e comecei, pois é, né? Olha só, eles não dependem de ninguém, eles ficam ali, eles têm quem os sustenta, olha que lindo. E aí você começa a entender que é natural, a prosperidade é natural. Nós nascemos prósperos, mas algumas escolhas, outras coisas que também não dependem de nós, que acontecem, mas que sim, nós somos capazes de fazer com que aconteça o melhor. E foi assim na minha jornada. Então eu tinha uma inquietação dentro de mim, de estar dentro de uma empresa que eu amava, eu já estava ganhando o salário que eu queria, mas eu queria transbordar. Porque desde os meus 10 anos de idade, eu já tinha uma percepção que todo mundo poderia fazer o melhor para mudar o mundo. Com pequenos gestos ao seu redor. Já era uma coisa que eu carregava. E então,
com 40 e poucos anos foi o divisor de águas. Eu pensei, agora eu preciso Dizem fazer que a alguma vida coisa começa aos maior. 40, É então verdade. foi mais ou menos por aí. E aí foi quando eu tomei a decisão de pedir demissão Uhum. do emprego que eu amava, assim. Já estava ótimo, tinha uma carreira, estava Sim, já consolidada. mapeada para ter uma carreira dentro da empresa, mas eu pedi demissão. Só que eu faz anos que eu não assisto televisão, gente. Eu não sei Eu também. nada o que está Anos, acontecendo. anos, é. Eu não sei, eu sou totalmente alienada. Não, desalienado. Alienado é quem fica assistindo televisão. É verdade. Então, assim, ó, uma semana depois veio a pandemia. E eu justamente pedi demissão para dar Nossa, aulas bem nesse presenciais com o meu pai. Que legal. Então, assim, ó, nem recebi minha saída, né? Não fui nem pra rua. Eu pedi demissão. O teu objetivo, Edna, já foi sair para investir aula. nisso com teu pai. Dar aulas Porque com o meu seu pai. Enio, né, aí fazendo um paralelo, ele é Isso, alfaiate, impecável, as roupas dele impecáveis, e já tinha uma carreira. E a gente, como filhos, a gente sempre olha, né, para os talentos dos nossos pais, e às vezes a gente pensa, poxa, se eu tivesse metade desse talento, eu pelo menos era assim com a minha mãe. A gente sempre acha que os nossos pais poderiam fazer diferente, É verdade. Ô, Edna, né? você me fez lembrar uma coisa agora, porque assim, ó, um pouquinho antes de eu pedir demissão, o que aconteceu? Eu fui fazer um curso e a Edna, ela era muito ogra antes do coaching. Eu era uma pessoa que não conversava com ninguém. Eu não era assim desinibida como eu sou hoje. E como eu já tinha estudado, já precisava mudar o meu comportamento, eu fui fazer um curso. E aí, o primeiro dia eu fui pra casa almoçar. Aí, o segundo dia eu pensei assim, não posso ir pra casa almoçar, eu preciso fazer network, eu preciso conversar com as pessoas. E nisso eu conversei com a dona do local onde eu estava fazendo o curso. E eu falei, meu pai é alfaiate, assim, ela, ai, que legal, será que ele não quer vir dar um curso aqui? Ali começou. Uhum. Aí você viu que havia um mercado a ser explorado. A ser explorado, foi por conta disso. Então a gente começou a dar cursos presenciais e eu trabalhava na empresa. Então eu saí da empresa para dar curso no Instituto Italiano, aqui na nossa região, e também os cursos presenciais que a gente já tinha com meu pai. Já tinha as turmas formadas. Uma semana, pandemia, Meu fecha Deus. tudo. E aí, bateu o desespero, Edna? Inicialmente? Olha, o que eu vou dizer, né? Eu sou uma pessoa... Um sustinho, pelo menos. Ô, Edna, de verdade, eu sou uma pessoa que tudo eu também vou sempre pra acho oração. que tudo dá, tudo tem jeito. Eu sou ser humano. Sim. Dá um frio na barriga, vem aqueles pensamentos, eu vou pra oração. Que bom. E nisso eu vi que tinha pessoas ensinando. Você busca uma consultoria. Eu busco. Eu sempre fui assim, desde muito nova. Então, eu busco uma consultoria. E às vezes ele demora um pouco para responder, mas tem uma hora que ele responde. Não é no tempo que a gente gostaria, né? Mas ele responde. E aí eu fui e vi que tinha pessoas que ensinavam de forma online a costura e a modelagem. E eu falei, pai, por que não nós? E nós começamos, então, vamos fazer uma live. Meu pai sem entender muito, mas topou. O meu marido, tu vai ser um filmmaker, pegou um celular velho, gente, é verdade, que todo mundo às vezes fala, pra começar, porque tem que ter aquela marca lá famosa. Gente, celular velho. Começamos a nossa primeira live. Olha que legal, começar com os recursos que a gente tem. Os recursos que nós temos. E se esperar as condições ideais, talvez a gente nunca faça nada. Nunca faça. E assim começou. Aí fui vendo como fazia, como nós poderíamos fazer um curso de forma online, e ali foi. E teu pai topou a ideia, sim, porque tem uma diferença de idade e tal, até no trabalho dele também, ele não ficou meio receoso no começo? A grande preocupação dele era como nós vamos ensinar online. Se tu me garantir que essas pessoas vão aprender, eu topo. Porque aí também tem a questão do profissional, né? Vai dizer que aprendeu comigo, tu sai fazendo trabalho mal feito, vai dizer que foi seu Enio que ensinou, né? É isso mesmo. Mas, Edna, eu sabia que os conhecimentos que o meu pai tinha em costura já eram um grande diferencial. Porque sempre foi as portas que me abriram quando eu precisava de emprego. Eu dizia que era filha do alfaiate, todo mundo me carregava aqui, porque é uma costura diferenciada. Eu sabia que os conhecimentos que eu tinha na indústria como modelista eram diferentes. Agora, o que eu não sabia é que nós estávamos construindo mais do que simplesmente um cursinho online, que nós estávamos transformando a vida de famílias. Então, quando começou a vir
retorno dos cursos, e não digo financeiro, eu digo de retorno humano, né? Humano, de depoimento de histórias das mulheres, principalmente são mais mulheres, que se identificam também com a minha história. Aí eu entendi o que nós estávamos fazendo, o que a gente faz, o nosso propósito, que é transformar a vida financeira mesmo das famílias. É um propósito, né? Não é só um trabalho, né? Não é só ganhar, é um propósito. E aí você vai entendendo que essa história não foi construída ali. Começou lá atrás. Ela começou lá atrás. E assim foi. Então eu entendi que tinha um propósito maior. Que legal. E hoje a gente percebe. E falando em histórias, né, depoimentos, enfim, que a gente recebe, não sei se vocês acompanharam, se não acompanharam, vou deixar aqui o link, vocês vão ver os vídeos também. Teve recentemente que eu acompanhei todos os episódios, até porque uma das participantes costura para mim e para uma galera, que é a Grazi Cantelli, que é super talentosa também, e ela falou, eu vou participar e tal. Ela, quando estava na seletiva, ela já falou para mim, eu falei, não, vai dar tudo certo, fiquei na torcida, ela foi selecionada e no fim ela ganhou. Foi um reality show, eu acho que foi o primeiro, assim, foi o primeiro, aqui, né? No Brasil, pelo menos que eu saiba, foi o primeiro. A gente tem alguns famosos fora, né? Mas aqui no Brasil, o primeiro. E foi maravilhoso. O que eu achei, assim, incrível, as escolhas que vocês fizeram das pessoas que participaram. Tinha uma menina super jovem, tinha uma senhora super de idade. Então, a gente teve ali várias gerações representadas, mas o que eu achei mais incrível, porque o que a gente olha para uma jovem e pensa, os jovens não sabem o que querem da vida, jovens, ali tinha uma menina cheia de sonhos, aprendendo e, como você falou, ensinando também, e foi incrível, assim, eu achei maravilhoso o reality, porque não foi só mostrar o talento ou a capacidade, dar a oportunidade para que alguém aprendesse algo novo, mas com certeza que ali tocou a vida das pessoas que participaram e principalmente de quem estava em casa. Quantas mulheres de idade se identificaram? Eu esqueci o nome, só lembro do nome da Grazi, mas aquela senhora mais de idade, do cabelinho curto. Pedrina. Quantas mulheres se identificaram com a dona Pedrina? Poxa, se ela, com essa idade, tá lá participando, concorrendo, eu também posso. Então, e ela faz faculdade de Direito ainda, com aquela idade. Então, assim, eu achei incrível. E a menina jovem também não tem idade. Eu não preciso esperar envelhecer para tomar um rumo na vida. Eu posso começar desde cedo. Tudo. Tem uma palavra na Bíblia que fala, né? Tudo é possível ao que crê. Tudo aquilo que você acredita, você pode fazer, pode realizar. Eu tenho um professor que ele fala, o professor Clóvis de Barros, professor da minha pós-graduação da PUC, ele fala assim, gente, não é tão difícil, a gente não está pedindo para inventar nada, é só repetir o que já tem pessoas fazendo. Então, a gente está cheio de exemplos. Vocês têm aqui 2 exemplos, né? Um pouquinho diferentes, mas vocês veem como as histórias se assemelham. E, querendo ou não, a gente, depois de toda essa trajetória, tanto você quanto eu, seu pai, a gente descobre um propósito no que a gente faz. E a gente entende que desde a pessoa mais simples que está lá limpando uma casa para outra pessoa, ou da pessoa que está numa grande empresa, todos têm um propósito. A nossa vida tem que ter um propósito, né? Não é só sobre nós. Não. A gente primeiro deve sim cuidar de nós, estarmos bem e depois transbordar. Isso pode ser um propósito na vida, né? E quando se tem um propósito e se descobre ele, se vive leve. Sem é maravilhoso. Porque você sabe que você está cumprindo algo que você veio fazer. O reality foi uma ideia de vocês ou alguém propôs? De onde surgiu essa ideia genial? Tua, provavelmente. Eu sempre digo que, né, sempre vem umas ideias, vem do alto, assim, umas ideias. Mas, na verdade, o que eu queria era mostrar a vida secreta das mulheres que fazem a moda do Brasil e não são valorizadas. Um dia pensando, foi o mesmo nome da escola, né? Alfaiate Filha também. Sentada, vem aquele pensamento assim, Alfaiate Filha. E assim foi o reality também. Eu olhei pro meu marido, vamos fazer um reality. E teu marido, pelo menos pelo que eu vi, ele é bem tranquilo. Ele topa, né? Todas as minhas aventuras. É igual meu marido, tranquilão, e ele embarca em todas as minhas viagens e me apoia. Que eu acho que isso é o essencial também, né? Não, a gente importante. Ter um parceiro que nos apoie, que nos permita sonhar. Isso é essencial, né? É isso mesmo. E o reality foi aquela loucura. Foi muito legal. A gente teve uns apoiadores bem bacanas para
pro reality ali. Pra tirar o projeto do papel, Pra tirar né? o projeto do papel. Porque a gente vê o episódio pronto, não faz ideia, né, do que tem por trás, né, Nossa, Edna? mas foi muito legal. Elas tiveram câmeras de Hollywood, foram filmadas Que com a legal. última Geração. Aham. Que legal. A gente queria que elas se sentissem realmente amadas. E Afinal, foi num ambiente lindíssimo, foi ali no Vila do Vale Foi, também, não afinal, foi... As juradas quem foram, Edna? foi a Joy Alano, Fernanda Varros, estilista, e a Ana Lúcia Nipseron, que é um dos nomes de modelagem no país, mulagem principalmente, né? Foi muito bacana. Que legal. O que movimentou era isso, fazer com que a mulher, na verdade, né, Edna, independente da profissão, a mulher precisa se sentir amada, ela precisa resgatar essa autoestima, e com a autoestima lá em cima, não tem quem segura. E uma das coisas que eu falo sempre, Edna, não sei se você concorda comigo, mas normalmente a mulher ela peca, falha, erra, quando ela busca essa aprovação ou essa afirmação fora de si. Ela jamais vai encontrar. Não, Enquanto isso. você procurar isso fora, esquece, né? Procura no outro, quer seja no marido, no parceiro, nos filhos, até mesmo em Deus, isso está dentro de você. Você precisa resgatar e trabalhar a tua identidade, saber quem você é, a quem você pertence, né? De onde você veio, saber para onde você quer ir. Quando você definir a tua identidade, nada te para. Nada te para. Eu sempre, eu de verdade, eu falo hoje, não apenas a gente ensina modelo, não apenas não, né? Porque já é bastante coisa, mas ensinar a modelagem, a costura, mas eu faço uma live para as mulheres de acessar a fonte mesmo. Elas precisam descobrir que são amadas, que elas são merecedoras. Muitas carregam muita coisa consigo, muito sentimento ruim, um marido que não tratou bem, carrega muita coisa. A gente precisa ser mais leve. Uma vez eu ouvi uma frase, eu sempre presto muita atenção no que as pessoas me falam, aquilo fica latejando ali na minha cabeça. E lá atrás, quando eu era operadora de máquina de costura, na produção, uma moça falou assim: culpa é um sentimento muito pesado para carregar. Eu nunca me esqueci mais dessa frase. Exatamente. Então a gente precisa entender que nós somos amadas. Durante um bom tempo eu carreguei uma culpa de não conseguir ter dado muita atenção para os meus filhos na época da separação e ter que trabalhar fora. Hoje eu entendo que foi um momento, foi necessário, então a gente precisa ressignificar esses pensamentos, porque a vida é uma só. E a gente não pode perder tempo com coisas que nos paralisam, que nos carregam para trás, que não deixam a gente avançar. Minha professora fala também que quando nasce uma mãe, nasce a culpa. E é verdade. A mãe que abre mão da carreira para cuidar dos filhos, ela vai se culpar lá na frente. Por que eu abri mão? Ela vai se culpar, né? A mãe que faz o contrário também vai se culpar. Então, não existe mãe perfeita, não existem... Nossos pais não foram perfeitos, nós também não seremos, né? Seres humanos somos o ser mais complexo da face da Terra, né? E o que existe a neurociência, ela explica, Edna, que todo filho vai ter traumas. Todo filho, pode ser o melhor pai, a melhor mãe, esse filho vai ter trauma. E por quê? Porque quando a criança está se desenvolvendo, 90% do cérebro se desenvolve na primeira infância, mas ele só completa esse desenvolvimento em torno de 21 a 25 anos de idade. Então, o nosso cérebro, nossa capacidade cognitiva só vai ficar pronta perto dessa idade. E quando uma adolescente não tem essa capacidade neurológica de compreensão total dos fatos, ela sempre vai interpretar de uma maneira falha e vai faltar, não adianta. E isso é necessário, o desconforto é necessário para o desenvolvimento. Verdade. Porque foi o teu desconforto financeiro, emocional, que te moveu a se tornar quem você é. Na minha situação também, né? A necessidade, ela é a mãe da criatividade, aí a gente corre atrás. Eu digo sempre, as pessoas querem ser maravilhosas, brilhantes, famosas e ter sucesso, mas a maioria das pessoas que chegam ao auge do sucesso tiveram uma vida extremamente difícil. É verdade. Aí essa parte ninguém quer, as pessoas só querem o finalzinho. O glamour, né? E não é bem assim. Então, todos podemos chegar lá. Todos né? nós podemos. Atualmente, agora você comentou quando chegou, né, do lançamento de vocês. Conta pra nós. Pode contar desse lançamento que você está fazendo? Conta aí pra gente. Então, nós sempre fazemos nossos eventos, né? Eu sempre falo que são as aulas experimentais, onde
São aulas experimentais, mas nós levamos as mulheres a fazer uma peça de roupa, aquela que não está empreendendo com a costura já começar a empreender. Isso é muito bacana, porque muitas não sabiam que poderiam vender uma peça por mais de R$ 300. E elas participam de um evento online, gratuito, e dizem, olha, Edna, eu tenho pedido de 3 peças a R$ 300. Eu já Nossa, que consegui legal. fazer uma compra para casa. Meu Deus. E isso é maravilhoso. Então, o Alfaiate Filha sempre tem os nossos eventos online, então, onde nós ensinamos elas a costurarem e modelarem uma peça, que, aliás, né, o grande problema em segurança é a gente começar as coisas pela metade. E a maioria, hoje são mais de 1 milhão de costureiras, porém a maioria começou da metade. Uhum. E a história conta, por conta delas ter aprendido essa omissão de todo o conhecimento para a mulher. Então, ensinaram ela da metade para frente, que foi. Uhum. E hoje a gente resgata isso e coloca elas lá no início, entendendo como fazer um molde do zero. Que aí elas conseguem... Às vezes, algumas traem lá a matemática da escola e acaba batendo, não no fato do profissional, mas aí... A autoestima, aquela... Nossa, é muito bacana, sabe, Edna? O que é resgatado por trás de uma aula de modelagem e costura. É por isso que eu digo, vai além, né? E aí, esses eventos que nós fazemos, realizamos, elas aprendem a fazer uma peça, né? E nós temos também os nossos cursos completos, afinal, é uma escola. Mas é muito bacana porque a gente envolve ali 30, 20 mil pessoas online. E o que eu acho incrível, Edna, que não é só a escola da costura, né? É só ensinar a costurar, mas é todo esse suporte que vocês dão desde a precificação, né? Porque a maioria pelo menos o que a gente mais vê, ensina como faz, mas esconde o pulo do gato para que a pessoa se torne independente. E o caso de vocês não é. Vocês ensinam as pessoas a serem independentes e essa independência que acaba mantendo esse público ali fiel e consumindo, né? É verdade. O que acontece, produtos. A gente quer que elas sejam livres. Que legal. Essa é a palavra nossa. E nós estamos num grande movimento que verdadeiramente eu e meu pai entendemos que o nosso propósito é transformar o Brasil através da costura. É fazer uma verdadeira revolução artesanal. Afinal de contas, o têxtil é o segundo maior setor do Brasil, movimenta uma economia gigantesca, mas engraçado que falta mão de obra qualificada. E nós estamos voltando a valorizar o artesanal, né? Verdade. Antes foi tudo muito industrializado e agora não, essa personalização está voltando, quanto mais personalizado melhor, a gente super valoriza um bom alfaiate, uma boa costureira, né? E é bacana ter esse resgate. Vamos ter um segundo episódio, uma segunda edição do reality? Estamos pensando, eu já tô esperando, não, estamos pensando muito nisso, eu acredito que não vai parar no primeiro, né? Porque foi muito legal. Foi muito bacana. Não vai parar no primeiro, não. Em breve, aí para 2025, preparem, né? Que legal. Edna, 1 hora passa rapidinho, a gente acha, nossa, vou ter 1 hora para conversar, mas passa voando, né? Que conselho você daria para tua filha? Eu sempre gosto de trazer, porque para os nossos filhos nós damos o nosso melhor, né? Que conselho você daria para tua filha, assim, um conselho de vida que as meninas em casa, enfim, todos que estão nos assistindo podem aproveitar isso, que se a Edna lá de trás tivesse recebido esse conselho, sofreria menos e talvez quebrasse um pouco menos a cara, né, para chegar até aqui. Eu vou falar o que eu falo para minha filha, para meus filhos todo dia, né? Lindsay, eu falo pra ela, tu é muito amada. Rian, você é muito amado. Não deixa nunca ninguém colocar no coração de vocês o contrário. Que legal. Você é muito amada. E é sobre isso. Isso mesmo. E se você talvez está aí pensando, mas não tem ninguém que me ame. Deus te ama e você precisa se amar. Porque se você não se amar, o mundo inteiro pode te amar, não vai fazer a diferença. Você vai se sentir vazia, infeliz, insatisfeita com você e com a vida. Nós não podemos dar para o outro algo que nós não temos dentro de nós. E esse amor é o amor próprio, é o amor de Deus e é o amor próprio. Quando nós temos filhos, a gente não consegue ser feliz pelos nossos filhos. Às vezes a gente vê, principalmente quando começa a fase de adolescência, primeiro o amor, primeira decepção, você não consegue ir lá e resolver as dores do teu filho. Isso é pessoal, mas você pode ensinar seu filho a se amar. E como você vai ensinar um filho a se amar?
quando você se ama. Ele precisa olhar, você precisa ser espelho. Então, é sobre isso, é sobre auto-amor, é sobre mulheres que mudaram, transformaram a sua vida através da fé, da coragem, porque a gente, né, vocês estão vendo aqui o exemplo da Edna, uma mulher super corajosa, que está sempre inventando moda, literalmente. Eu espero que você continue, Edna, inventando moda, você e o seu Enio, e que quando tiver novidades, né, coisas boas, passe para nós. Eu vou deixar aqui também o link para vocês assistirem. Eu estive no canal dela também, a gente fez uma live, vou repostar aqui para vocês, se vocês quiserem assistir nosso bate-papo, e acompanhe o canal dela, porque vale a pena. Não só pela questão de costura, mas pelas histórias de vida que a gente aprende. É verdade. E como você falou, em todo e qualquer ambiente, a gente pode aprender sempre, Sempre, né? sempre, sempre. Teu recadinho final para o pessoal de casa, Edna? Então acompanhe o Alfaiate Filha, né? É isso aí. O @Alfaiate Filha. Eu quero mais uma vez te agradecer. Imagina, maravilhoso eu que agradeço a presença. O tempo passa muito rápido Passa mesmo, voando. né, Dina? Se deixavam até meia-noite, né? Assunto com certeza não falta, por uns 10 anos aqui. E com certeza, espero poder voltar assim com muitas novidades. E mais uma vez, obrigada pelo convite. E vocês que estão aqui acompanhando, parabéns, né, por estar aqui acompanhando e crescendo. É isso aí. Obrigada a vocês pela audiência. Curtam, compartilhem, mandem para alguma mulher que está precisando ouvir essa mensagem aqui, que isso é extremamente importante. É para vocês que a gente faz todos esses episódios. Muito obrigada e até a próxima.